Boa noite, meus irmãos. Agradeço a presença de vocês nesta segunda-feira tão chuvosa, que não é fácil chegar aqui, mas muito obrigada pela presença de todos. E hoje eu trouxe um tema que a gente vai falar de pensamento e a lei de atração. Então, gente, o pensamento é uma energia que emana do nosso espírito. É através do nosso pensamento que nós temos as palavras, as boas atitudes. É através dele que nós temos o nosso senso moral. E através, principalmente dele, temos o despertar espiritual. O pensamento, ele é um gerador de energias e ele provém do espírito. A sede dele fica no nosso cérebro, mais ou menos aqui, né? Mas é o espírito que emana essa energia. Ele é composto de energias físicas, químicas e eletromagnéticas. Então, gente, o pensamento, ele é uma fonte geradora de energia. E Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela nos diz que cada ser desse planeta, exceto aqueles que têm problemas neurológicos graves, emite a cada 24 horas 95 mil pensamentos. Então é muito pensamento. Agora vocês imaginem, né, isso numa população mundial de encarnados, são bilhões, mas não podemos esquecer da população dos desencarnados que também pensam. Então, os nossos pensamentos, eles são regidos por essa lei de atração que eu falei para vocês. Por quê? Porque nós atraímos aqueles que pensam, sentem e agem como nós. Então, esses pensamentos, eles formam verdadeiras cadeias, né? Que vão influenciar na nossa vida aqui no plano terrestre. Já que o pensamento ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem forma e ele tem volume. Então é por isso que os espíritos nos conhecem muito bem. Nós que trabalhamos aqui na Casa Espírita há tanto tempo, e muitas vezes nos deparamos com as pessoas, né, que vêm para fazer uma orientação, e às vezes tem um pouco de vergonha de contar os seus problemas, coisa e tal, né? Porque nós encarnados, nem todos temos a faculdade de captar se aquele pensamento é verdadeiro ou não. Mas a espiritualidade que trabalha aqui, eles veem que aquilo que aquela pessoa está contando não é, de fato, a realidade. Ela usa um subterfúgio, porque nós, seres humanos, somos assim mesmo. Ainda precisamos das máscaras para esconder o nosso verdadeiro eu, a verdadeira personalidade que nós somos. Então, usamos esses subterfúgios. Mas os espíritos nos conhecem através disso. Tanto os espíritos elevados, como os espíritos inferiores também. Porque, através do nosso pensamento, eles sabem que somos nós. Se somos verdadeiros, se somos hipócritas, se somos amigos, se somos inimigos, se somos de moral, se somos imorais. Então, os espíritos não se enganam a nosso respeito. Então, nós vivemos querendo esconder as coisas dos outros, mas da espiritualidade a gente não esconde nada. E todos eles nos conhecem de acordo com como nós vibramos. Então, quando eu falei que o pensamento tem cor, então tem de todos os matizes de cores, né? E os pensamentos mais tenebrosos, de raiva, de ódio, doentios, são pensamentos pesados, então ele é de uma cor muito forte, um cinza chumbo. As pessoas que são muito sensuais, muito ligadas ao sexismo, tudo, os pensamentos delas são aquele vermelho, envenenante. As pessoas que são mais calmas, mais tranquilas, amorosas, os pensamentos delas são nos matizes de cor-de-rosa. Então, as pessoas, quando estão doentes também,
os pensamentos dela também emitem a cor de acordo com a doença. Então pode ser desde o cinza claro até o cinza chumbo, o verde bem escuro, que é as cores que representam isso. Então eu estou falando isso sobre o pensamento e a lei de atração, porque nós estamos vivendo nesse momento uma enxurrada, né, um caos sobre o aparecimento do coronavírus. Então, o planeta está em pânico com tudo isso. Então, é o dia inteiro nas redes sociais, na televisão, no jornal, escrito, né? Em todos, nos rádios, só se fala nisso. E as pessoas estão, tipo, num desequilíbrio. Hoje mesmo, eu fui na minha aula de pilates, a sala estava numa geladeira, mas não pode desligar por causa do coronavírus. A Anvisa que mandou. Gente, que isso? A gente está tão preocupada com uma coisa que nem tem aqui, mas eu não estou falando para vocês que tem a lei de atração. Quem tiver que atrair para si, vai atrair. Através do quê? Das suas ações, através do seu procedimento, através do seu pensamento. Então, os pensamentos, eles geram uma fisiologia, que é a saúde, também uma patologia, que são as doenças. E André Luiz nos diz que 1/3 das doenças dos homens na Terra são provacionais e 2/3 são adquiridas através do quê? Dos pensamentos, dos sentimentos de mágoa, raiva, ódio, falta de perdão, dos vícios, da maledicência. Então nós não podemos atribuir tudo isso aos vírus que estão lá cumprindo o papel deles. Eles estão aí para isso, mas não temos que entrar no pânico. Temos que tomar as medidas profiláticas necessárias, mas não entrar nesse pânico. Tem gente que já não quer levar mais as crianças na escola, tem gente que já não vai frequentar mais lugares fechados como shoppings, como igrejas, como as casas espíritas. Gente, o vírus, ele vem por onde? Ele vem pelo ar. E ele vai encontrar aquela pessoa que ele tem que chegar. Então, nós tivemos há uns 3, 4 anos atrás, aquela epidemia, principalmente no norte e nordeste, da chikungunya, que nasceram aquelas crianças com deformidade craniana, com problema. Gente, aqueles espíritos já eram avisados que eles iam sofrer no corpo físico uma mutação para eles cumprirem as suas tarefas. Porque quando o espírito, ele é um espírito já consciente, que ele já melhorou um pouco, ele ainda pode participar do planejamento da sua reencarnação. Mas quando ele é um espírito ainda atrasado, ignorante, muito devedor, ele não pode participar disso. E essas anomalias que se formaram são espíritos que usaram mal o seu pensamento, fazendo mal para o seu próximo, e agora, para que eles resgatem todas as deformidades que ficaram marcadas nos seus perispíritos, eles têm que vir com corpos dessa natureza. Não vou falar para vocês que é bom. Não, não é bom. A gente não gostaria de ver nenhum ser com problemas de deficiência, mas é o remédio necessário para aquelas almas nesse momento. Porque queiram ou não queiram, elas foram acolhidas pelas famílias, foram acolhidas pela medicina, têm o tratamento necessário para dar força para aquele corpo físico chegar até onde ela precisar chegar nessa encarnação. E para quando desencarnarem, o perispírito delas já ir melhor, com menos sequelas, para elas, numa próxima encarnação, virem com seus corpos já renovados, sem problemas tão graves marcados. Então, nós temos que entender que tudo funciona dessa maneira, porque Deus, Ele não criou as coisas para nos prejudicar. Somos nós mesmos que, através dos pensamentos,
que atraímos para nós aquilo que nós vivemos hoje. O André Luiz, ele dividiu os nossos pensamentos como se fosse uma casinha de 3 andares. Então, no andar de baixo é o subconsciente, que revela o nosso passado. No do meio é o consciente, que é o nosso presente. E o andar de cima é o superconsciente, que é o nosso futuro. Hoje, nós que estamos aqui encarnados, já estamos planejando a nossa próxima encarnação. Então, as boas ações, os nossos bons atos, a nossa moral, a nossa transformação já está sendo jogada para o nosso superconsciente, que é o futuro, para que na próxima encarnação a gente venha com uma maneira melhor, mais esclarecida, um pouquinho mais evoluído, para continuar a tarefa de onde a gente parar. E o nosso passado, muitas vezes, ele está muito forte dentro de nós. Então, muitos de nós temos, né, em alguns flashes, sensações que já vivemos aquela situação, que conhecemos lugares que talvez nunca tenhamos ido e a gente, quando vai, tem a sensação que já esteve naquele lugar, que encontra pessoas que falam, nossa, mas parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. São os flashes do nosso passado, que eles passam para o nosso consciente. E a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele não morre. O que morre é o cérebro físico, mas o cérebro espiritual, ele continua vivo. Então, todos nós temos aquilo que nós merecemos. Nós somos seres pensantes, sim, somos seres pensantes, seres com razão, mas também somos seres que erramos muito. O Divaldo, hoje eu vi uma página do Divaldo falando que quando Jesus convocou Ismael para ser o protetor do Brasil, que aqui ele ia ser a pátria do Evangelho, e eles foram numa conferência, São Luís é o protetor da França, e lá ficou acordado que Kardec nasceria em solo francês e a doutrina espírita seria lá na França revelada, como assim foi de fato e de verdade. Mas São Luís pediu a Ismael se não poderia receber 2 milhões de espíritos desencarnados franceses que estavam no plano espiritual, na revolta, aqueles espíritos que não aceitaram a mudança, a Revolução Francesa, que muitos morreram na guilhotina, que morria a cada 2 horas uma pessoa na guilhotina. Então, eles estavam muito revoltados, então se não poderia o Brasil receber esses irmãos para que eles adormecessem dentro deles aquelas revoltas, aquele ódio, e eles pudessem fazer uma nova caminhada numa nova pátria. E realmente Ismael aceitou, esses espíritos reencarnaram no Brasil, mas foram espíritos que nunca se apegaram à pátria, foram espíritos que nunca amaram a pátria. Eles sempre tinham lembranças de uma pátria que eles amavam. Então, por isso que muitos enviavam dinheiro para esses lugares, para o dia que eles morrerem, esse dinheiro fica lá, ajudar essa nação para resgatar os débitos que eles mesmos cometeram. Então, gente, olha como que as coisas funcionam. As coisas funcionam de uma maneira que nós mesmos não sabemos como entender. A gente tem que entender que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso, porque o acaso não existe. Só existe no dicionário, mas não existe o acaso. O acaso é uma coisa já pré-determinada, nós falamos que é o acaso, mas não é. É aquilo que realmente estava previsto para acontecer com ou sem a nossa anuência, dependendo do nosso grau de imaturidade espiritual. A espiritualidade não nos consulta, simplesmente faz com que a gente passe por aquela prova, por aquelas
expiações que nós temos que passar nesse planeta. E o que eles nos dão? Eles nos dão força, nos dão coragem, nos encaminham para lugares onde nós possamos ali ter um encontro com a divindade, onde a gente pode aurir força, onde nós podemos nos fortalecer espiritualmente para continuar a nossa caminhada. Então, o pensamento, ele é direcionado para tudo isso. E só é nós mesmos que temos que dividir e pensar, porque muitos trazemos de muitas vidas pensamentos negativos, porque nós não sabemos o que passamos. Então, muitos de nós trazemos mágoa, sentimos uma raiva que não sabemos explicar de onde vem essa raiva, e tudo isso acaba se materializando no nosso corpo físico, porque os sentimentos materializam as doenças. Temos os tratamentos necessários, mas se temos que perecer por aquela doença física, iremos perecer, porque afinal somos seres mortais. Sabemos que viemos, mas que nós temos o dia para voltar. Não vamos ficar aqui eternamente. Então temos que entender, temos que aceitar, temos que confiar e temos que, principalmente, orar e vigiar. Foi o que o Cristo nos deixou. Orar e vigiar. Porque, afinal de contas, hoje é o dia mais importante da nossa vida, segundo nos diz Emmanuel. Por que hoje é o dia mais importante da nossa vida? Porque ontem eu já vivi. Eu estou vivendo hoje. Será que eu vou viver amanhã? Então tem que viver muito bem o hoje, porque é o dia mais importante da nossa vida, é hoje. Amanhã, só nós saberemos se será ou não será. E a lei de atração e repulsão é isso. Porque, vocês veem, com essa histeria, né, desse medo, desse vírus, quantas cadeias de pensamentos negativos, de medo, de transtorno que vai criar. E desenvolve até problemas psicológicos, porque as pessoas vão lavar a mão de 10 em 10 minutos, vão passar o álcool de 10 em 10 minutos, quando alguém for conversar é de longe. Gente, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram na internet, que lá no Oriente, as pessoas estão se cumprimentando, batendo os pés. Vocês viram? Não sei se vocês viram isso no Zap. Viralizou. Gente, vamos entender que que quando a gente fala, uma bala perdida, entrou na casa e matou lá uma pessoa, a bala não era perdida. A bala tinha caminho certo, era lá. Não existe isso. A gente tem que perceber. Agora, lógico, os jornalistas, a televisão, né, os meios de comunicação sensacionalistas, eles vivem disso. E aí eles jogam isso na mídia, massacram, né? E as pessoas acabam falando, tem que ter mais alguma coisa atrás disso. Gente, todo ano tem dengue aqui. No Brasil tem dengue. Quantas pessoas têm dengue? Várias. E estão vivas. Quantas não tiveram dengue? Várias. E a gente vai viver esse pânico todo? Vamos confiar, gente. Vamos orar. Vamos pedir que, se isso for chegar até nós, que nós possamos ter força espiritual, força mental para poder nos tratar, que os médicos que nos atendam, os meios de saúde estejam prevenidos para nos dar a medicação correta, e vamos seguir a nossa caminhada. Porque não adianta nada nós ficarmos nisso, nos trancafiar dentro da nossa casa, porque senão, gripe não chegava. E às vezes a gente não sai de casa, não tem contato, e faz um tempo desse, a gente já começa uma coriza, espirra, aí chega amanhã a garganta já dói. De onde a gente pegou isso? Veio pelo ar, a gente respirou, o vírus entrou. E ele vai cumprir ali o papel dele dentro do nosso organismo. Se a gente está com o nosso sistema imunológico bom, logo a gente se livra. Se nós tivermos com o nosso sistema espiritual bom, nós nos livramos.
Mas se nós estivermos no nosso sistema espiritual doentio, se nós estivermos para baixo, queixosos, infelizes, magoados, o que vai acontecer? O nosso corpo vai ficar mais enfermo ainda e vamos ficar mais tempo doente. Em vez de ficar 4, 5 dias, vamos ficar lá uma semana, um mês, como muitas pessoas ficam, e inclusive precisam ser até internados. Então, gente, o pensamento é tudo na nossa vida e cabe a nós repelir. Então, aqueles que ainda têm a mente viciada, que o mau pensamento vem, é fácil. Quando ele vem, fala, esse pensamento não me pertence. Já pensei dessa maneira, não penso mais. Quem continua pensando assim, não vai mais encontrar eco dentro do meu pensamento. Quer continuar pensando assim? Procure outra pessoa, porque eu não vou acolher mais esse tipo de pensamento. Então, é o momento que a gente tem que pedir ajuda, é o momento que a gente tem que exercitar a gratidão com o Pai, agradecendo a Ele tudo que Ele nos dá, inclusive essa força para a gente repelir os nossos pensamentos, banir da nossa mente, né, as coisas que não nos fazem mais bem, que hoje a gente entende que já fomos daquele jeito, mas hoje em diante não queremos mais ser esse tipo de pessoa, queremos ser pessoas melhores, já temos outro entendimento e queremos continuar a nossa jornada. O homem velho nós deixamos lá atrás e hoje quem está caminhando é um novo homem, o homem que quer se transformar, quer se modificar, quer viver em harmonia com o seu próximo e que quer que a psicosfera do planeta que a gente habite seja também uma psicosfera positiva, uma psicosfera onde os pensamentos bons conseguem banir os pensamentos negativos e esses que continuam pensando desse modo, um dia partirão para outros orbes, onde lá eles vão ter guarida de vivenciar esse negativismo, de vivenciar o apego às coisas materiais, de vivenciar o apego às coisas que são ainda muito fortes nele, como que o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade, como a falta de perdão, até o dia que essas almas amadurecerem e começarem uma nova jornada. O que acontece conosco? Então nós já fomos essas pessoas que vivenciamos tudo isso, não queremos mais isso para nós e estamos fazendo uma nova caminhada. Renascemos novamente. Renascemos para quê? Para nos transformar, nos melhorar, termos bons pensamentos, boas atitudes, sermos acolhedores com o nosso próximo, não julgar, não criticar, não ter para com eles nenhum tipo de preconceito e simplesmente sermos pessoas que respeitam o seu próximo. Então a hora agora é da vigilância. Temos que vigiar todos os nossos passos e sermos distribuidores de sementes. Quando algum irmão que está ainda um pouquinho queixoso, está um pouquinho ainda descrente, está ainda um pouquinho assustado, jogarmos sementes boas, sementes de saúde, sementes altruístas, sementes de confiança, para que todos realmente possam se desvencilhar de tudo isso e nós vivermos um pouco melhor, pelo menos em paz conosco, com as nossas consciências e esse turbilhão de pensamentos negativos serem banidos do nosso planeta, né? Através da mãe natureza, que através da chuva leva um monte de pensamento negativo fora, do sol escaldante, das tempestades, dos furacões, que nós não entendemos por que existe, mas é a limpeza do planeta, inclusive o fogo. Então, quando tem grandes queimadas, está queimando energias negativas que existem em muitos lugares do planeta. Então, o fogo acontece isso, inclusive no plano espiritual. Quando as zonas inferiores estão muito pesadas,
A espiritualidade avisa que vai passar o fogo, aqueles irmãos que se arrependem, pedem ajuda, então acende uma luzinha amarela em cima deles, os outros que só se arrependem da boca não são resgatados e o fogo passa queimando tudo de energia negativa que tem nesses lugares. Então, nós achamos o fogo horrível, nós achamos a água, a tempestade horrível, mas na verdade, se não fossem esses elementos da natureza, nós não estaríamos vivendo nesse planeta, já teríamos perecido e todos os vírus, todas as bactérias, todos os micro-organismos existentes aqui. E não podemos esquecer também que esses micro-organismos, essas bactérias, elas também se formam muito dos pensamentos negativos, muito do derramamento de sangue, elas se formam das ações que são inescrupulosas, elas se formam do mau caratismo e elas se condensam, se materializam e elas vão de encontro àqueles que a ajudaram a formar. Então, olha a nossa responsabilidade perante a vida, perante o nosso semelhante e perante o nosso próximo. Então vamos viver cada dia de uma vez, mas da melhor maneira possível, porque todos os dias nós temos grandes oportunidades, todos os dias a gente consegue o pão material, o pão espiritual e principalmente todos os dias a gente aprende alguma coisa, ou seja, uma leitura edificante, com a palavra do Evangelho, com um bate-papo com uma amiga, enfim, sempre tiramos boas lições todos os dias da nossa vida. Então convido a todos vocês a fazerem uma boa reflexão, a vigiar bastante os vossos pensamentos e a repulsá-los, dizendo, não faz mais parte de mim, faz parte do homem do passado que eu fui. Hoje eu sou um novo ser, eu só vou pensar positivo. E pensar positivo atrai o quê? Energias boas, vibrações boas, e às vezes a gente fala, mas meu Deus, por que tudo isso, né? Como eu estou conseguindo vencer essas coisas? Porque eu estou pensando e eu estou vibrando, e aqueles que vibram no pensamento positivo me ajudam e me fazem caminhar, tá? Então eu trouxe uma poesia para a gente ler, né? Porque a gente tem que também, na nossa vida, ter poesia. Então a poesia se chama Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Essa poesia é da Cora Coralina, né? E acho que o sentido poético dela encerra tudo isso que nós seres humanos precisamos, né, para a nossa vida. Muita paz em Jesus. Muito obrigada a todos. Graças a Deus.